O peso de acordar na segunda-feira é um reflexo da crise no modelo tradicional de trabalho. Neste vídeo eu vou te mostrar como você pode fugir do esgotamento que o seu trabalho está te trazendo, daquela sensação de estresse, de ansiedade, de corpo e mente cansados, aquela sensação de que você não está fazendo aquilo que gosta, aquele trabalho que muitas vezes nem dá para pagar as suas contas. Eu sou Carol Barbosa, sou empreendedora multicarreira. Eu abri a minha primeira empresa em 2011, passei também por um período aí no serviço público como funcionária e passei por um esgotamento, né, um estresse. Em 2019 eu fugi desse modelo tradicional de trabalho e comecei a criar a minha própria carreira. Quando você cria a sua própria carreira, você está focando a sua carreira nos seus talentos, nas suas paixões, nos seus interesses, nas suas habilidades, nas experiências que você teve, profissionais, nas suas experiências de vida. Dessa forma, o diferencial dentro dessa criatividade na sua carreira é justamente ser você. Ninguém tem a mesma história que você. É a sua visão de mundo, são as suas experiências que estão colocadas ali dentro do seu trabalho. Esse modelo de trabalho tradicional que a gente vê, ele está esgotado porque a gente identifica precariedade no trabalho. Os salários, eles não acompanharam, né, o aumento dos preços. Então, são salários que são insuficientes. Tem muita gente aí tendo que buscar uma renda extra, tendo que buscar um outro trabalho. Então, parece que as pessoas, elas estão cada vez mais vivendo só para o trabalho. E essa ideia de você só viver para o trabalho, ela é uma ideia de um modelo tradicional que está ultrapassado. Um modelo que colocou a ideia de que a gente precisava trabalhar, focar no trabalho, um modelo que queria só mão de obra, né? Se você pensar, por exemplo, no setor de uma empresa que cuida das pessoas, que deveria cuidar das pessoas, que é o setor do RH, recursos humanos, a gente já tira aí por esse nome, né? As pessoas desse modelo tradicional, elas são vistas como recursos e não como pessoas. Então, é aquela ideia do chefe só estar preocupado em você estar produzindo, em você estar fazendo bem o seu trabalho, e muitas vezes você se sente na empresa que você não é reconhecida como pessoa, que as pessoas não estão interessadas, por exemplo, nos seus talentos, nas suas habilidades, não estão interessadas naquilo que você acredita. E eu acredito que a solução para essa crise, a solução para você fugir do esgotamento, fugir desse modelo tradicional, é o trabalho criativo. O trabalho criativo, ele não é só relacionado a artistas, né? Quando a gente fala em criativo, a gente pensa muito nessa questão de artística, mas não necessariamente você precisa ser um artista para você ter um trabalho criativo. Desenvolver a criatividade no seu trabalho, ela é, na verdade, um reflexo do talento que todos nós temos. Todos nós, seres humanos, temos o potencial de criar. Nós nascemos para criar. Muitas vezes a gente cresceu de uma forma em que a gente não conseguiu desenvolver esse potencial de criar, e muitas vezes colocaram na nossa cabeça que a gente não nasceu para criar. E é por isso que a gente vê pessoas que estão conformadas aí em, por exemplo, seguir regras, né, apenas obedecer, apenas seguir passo a passo, procedimentos, e não refletir e pensar sobre que tipo de trabalho, né, que tipo de solução aquelas pessoas podem criar, que tipo de vida você pode criar. E quando a gente cria o nosso trabalho, a gente tem essa sensação, né, esse poder, né, a gente sente que tem autonomia, a gente sente que tem liberdade. E autonomia e liberdade é algo fundamental para a gente sentir realização. Aquele sentimento de que você é dono da sua própria vida, você cria as suas próprias regras. E quando você une esse sentimento, né, essa sensação de liberdade e autonomia no seu trabalho, com você estar sendo bem remunerada, você está recebendo aquele dinheiro ali que é suficiente para você pagar as contas, que além de você pagar as contas, você se sente realmente valorizado pelo seu trabalho. Eu comecei, né, empreendendo no modelo tradicional, trabalhava numa área bem burocrática, que era licenciamento ambiental. Eu abri a minha primeira empresa em 2011 nessa área. Depois de um período eu entrei também no serviço público, trabalhando também nessa área como analista.
E eu comecei depois a desenvolver, crescer na minha empresa como consultora, agregando também outras áreas, mas sempre trabalho voltado à aplicação de normas na empresa. Por exemplo, normas de saúde, normas de segurança, normas ambientais, normas de qualidade. Então sempre foi ali um tipo de trabalho em que a gente tinha que seguir um passo a passo, né, seguir um procedimento, cumprir regras, né, fazer a empresa, fazer o cliente cumprir determinadas regras para ela ter ali as licenças, né, para ela atender o que ela precisava para poder trabalhar, ter as licenças, alvará de funcionamento, licença de ambiental, licença de saúde. E era um trabalho muito burocrático. E quando eu fui para o serviço público, essa questão de você ter algo mais burocrático ainda, mais engessado, de você não ter a sua liberdade, porque eu tinha uma certa liberdade, uma certa autonomia, trabalhando, né, como consultora, por exemplo, porque a empresa era minha. Mas dentro do serviço público eu percebi que realmente eu trabalhei em algo muito engessado. E na época eu não tinha noção, por exemplo, que criatividade era algo muito importante para mim. E autonomia, que liberdade era algo muito importante para mim. Eu não tinha essa consciência. Eu apenas seguia ali o modelo tradicional, seguia as oportunidades que apareciam dentro dessa área tradicional, acho que como a maioria das pessoas. E aí o que aconteceu foi que eu tive um esgotamento, né, que veio acompanhado de uma crise existencial. Eu chorava no caminho para o trabalho, e aí depois de 4 anos no serviço público, eu tinha um contrato, eu saí, me ofereceram uma vaga e eu neguei. E resolvi focar na minha empresa, né, montei um escritório e fui focar na minha consultoria. Mesmo passando por esse esgotamento, eu achei que a solução seria voltar para minha consultoria, empreender, né, porque eu tinha autonomia e liberdade. Mas eu estava em uma área em que eu estava com a minha criatividade limitada. Os clientes, na verdade, procuravam muitas vezes apenas cumprir as normas, né? Então, queriam fazer apenas o básico. Isso limitava muito a criatividade. E aí, depois de 6 meses no escritório, eu percebi que a minha vida não tinha mudado, que eu continuava insatisfeita com o meu trabalho. E foi quando eu fui investigar, né, o que estava acontecendo. Eu já estava, na verdade, fazendo terapia, né, nessa busca. E fui trabalhar minha espiritualidade, fugi um pouco do material, né, por mais que eu já conseguisse, né, ganhar um dinheiro, já conseguia ganhar bem na minha empresa, conseguia manter a minha independência, né, morar só, mas eu percebi que eu não estava completamente feliz. E aí depois passei pelo meu processo e acabei mudando de cidade, mudando de carreira, fui empreender em outras áreas aí que eu estava interessada, áreas em que eu realmente era apaixonada, e eu vou falar mais especificamente sobre isso nos próximos vídeos, toda essa experiência que eu tive, empreendendo as minhas paixões, no início, né, até hoje, vão ser aí temas para os próximos vídeos. E o que eu quero aqui trazer para você é esse conceito de carreira criativa, né, de você criar a sua própria carreira, que é baseado nas suas paixões, nas suas habilidades, nos seus interesses, baseado em quem você é. Dessa forma, quando você foca, por exemplo, no seu portfólio de talentos, nas suas habilidades, você consegue se adaptar às mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho, cada vez mais mudanças mais rápidas no mercado. A gente vê aí o crescimento da inteligência artificial, que já está aí ocupando funções, substituindo profissões. E quando você tem esse conhecimento, essa clareza do que você faz bem, das suas habilidades, você consegue enxergar muito mais fácil onde você pode se encaixar, onde você pode desenvolver seu talento. Então, uma carreira criativa, ela foca em autonomia, em vez de obedecer regras. Uma carreira criativa, ela foca na adaptação, em vez de você ficar estagnado aí, por exemplo, em uma vaga de emprego, numa carreira, numa função, que muitas vezes você não vê nem possibilidade de crescimento nessa área aí, nessa vaga. Ainda tem um risco aí também de ser substituído por uma automação, ter a sua vaga aí perdida, porque alguém criou um agente de IA e está fazendo agora o seu trabalho. Então, é muito mais fácil você desenvolver a habilidade de se adaptar aos novos cenários aí do mercado de trabalho do que ficar aí fazendo a mesma coisa. E também, essa carreira criativa é baseada na sua visão de mundo única, ao invés de você seguir uma fórmula pronta. Quando eu falei, por exemplo,
da minha primeira empresa lá, da minha primeira experiência, em que eu fui trabalhar nessa área, né, de licenciamento, eu segui uma fórmula pronta, né, já tinha empresas ali naquela área fazendo aquilo, eu segui uma fórmula pronta, eu não parei, por exemplo, para pensar sobre o que eu acreditava, quais eram os meus valores, quais eram as minhas paixões e habilidades, não parei para definir, por exemplo, qual é essa minha visão de mundo única. Com a sua visão de mundo, você consegue interpretar, né, qualquer problema, qualquer realidade, a partir dessa sua visão, e com isso você se torna um profissional diferenciado, né, um profissional que as pessoas olham e falam, não, quem é que vai substituir ali aquela pessoa, né? Quem vai substituir essa pessoa com a visão de mundo tão forte, tão única e conseguindo transmitir essa visão? Então, não é só o foco em você saber fazer algo. Ah, eu sei escrever. Ah, eu sei tirar uma fotografia. Eu sei falar sobre algum tema. Eu sei gravar um vídeo. Eu sei fazer uma edição de vídeo. Isso são só funções técnicas. Se você foca a sua carreira em funções técnicas, é muito fácil você ser substituído, né? Você ser substituído. É muito fácil outra pessoa chegar e dar um orçamento ali menor e o contratante te dispensar porque vai contratar um editor ali que vai pagar mais barato para esse editor. Então, quando você foca na sua visão, né, naquilo que você acredita, você coloca isso no seu serviço, então você deixa de ser apenas um profissional técnico para ser um profissional criativo. Então, a primeira coisa que você pode fazer dentro dessa criação da sua carreira criativa é refletir sobre os seus talentos e as suas habilidades. E você vai fazer isso olhando para as suas experiências profissionais e as experiências que você teve na vida, as situações de vida. Às vezes você enfrentou um problema muito sério na sua vida, algo que às vezes te marca, né? Às vezes é um trauma, algo que foi sofrido. E você identifica ali o que você fez para sair daquela situação, o que você fez para resolver um problema numa empresa que você trabalhou, quais foram as habilidades ali, os talentos que você desenvolveu, o que você fez com facilidade, que você achou, nossa, quando eu trabalhei, quando eu tive aquele trabalho ali, era muito fácil para mim, eu tirava de letra. Então, essa sensação, investigar aquilo que você fazia naturalmente e aquele trabalho que te deixou mais motivado, que isso vai revelar também as suas paixões, os seus principais interesses. Se você também quer construir a sua carreira criativa, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.